Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez com o podcast É da Saúde, um podcast idealizado por mim, professor Eric Eloy, pela professora Camila Zanon, pelo professor Wilder Morge, que se propõe a debater a saúde do ponto de vista mais amplo possível, produzindo conteúdo de importância e relevância para profissionais da área da saúde, alunos da área da saúde e a população em geral do Grande ABC. Tudo bem, professora Camila? Olá, professora Eric, estamos aqui mais uma vez, hoje com um convidado muito especial, que tenho certeza que vai elucidar muitas dúvidas que nós temos em referência ao assunto, mas quero também apresentar, que está aqui na nossa mesa, o professor Wilder Morge, que compõe hoje aqui a nossa bancada. Olá Eric, olá Camila. Hoje o debate vai ser muito bom, nosso convidado é sensacional. Nascido no ABC, criado em Santo André, hoje um grande profissional reconhecido internacionalmente, ativista, palestrante social. Como podemos definir esse grande profissional da beleza? Severo Muniz. Fala, Eric, muito obrigado. É um prazer imenso estar aqui com vocês, aqui no É da Saúde. Afinal de contas, é sempre um prazer poder falar daquilo que eu venho fazer aí há 17 anos, que é cuidar de cabelo. Então é uma honra estar aqui. Eu acho que você pode dizer que se você sentir no coração, né? Eu sou cabeleireiro, sou educador, palestrante, cuido da galera. Então, do jeito que você quiser se referir a mim, fica à vontade, tá? Um prazer estar aqui, viu, Camila, Wilder? Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho mais da minha história. Vou começar fazendo uma pergunta. Por favor. Severo, é um prazer ter você aqui conosco. Gostaria que você contasse para nós como que foi sua trajetória desde a sua infância, quando você veio morar em Santo André, como você construiu sua carreira. Conta um pouco para a gente, até você chegar hoje a ser essa referência no segmento que você é especialista. Pô, maravilha. Gosto bastante de contar aí um pouco da minha história. Sou cabeleireiro há 17 anos, mas nem sempre fui cabeleireiro, né, Camila? Eu comecei a trabalhar muito cedo, com 12 anos de idade, na realidade, para ajudar a sustentar aí a casa da minha mãe. Minha mãe, que nos criou por um período aí, uma mãe solteira, criou 4 filhos, trabalhando em chão de fábrica, ganhando um salário mínimo. Foi bem difícil a nossa infância, o nosso primeiro momento ali, a segunda infância foi bem complexo, né? Nascido e criado na periferia de São Bernardo, depois fui para de Santo André, então tive que me virar bastante ali, né? Com 12 anos olhava carro no Parque do Pedroso, às vezes eu pescava lá nas represas de Santo André para poder levar realmente o mantimento para casa, ia toda terça-feira no Mercadão Municipal para poder pegar fruta da caçamba de lixo, e ali a gente fazia a feira da semana inteira. Então a gente passou uma infância e a pré-adolescência de uma forma muito difícil na minha vida, né? Na vida da minha família como um todo. E aí, devido à necessidade de realmente ter que trabalhar, graças a Deus minha mãe conheceu o Noni, né? Que é o atual esposo dela, que ele ajudou bastante aí a cuidar da gente, a criar a gente. Então, muito obrigado, viu, Israel Francisco Gomes e a Aurora Muniz, minha heroína, né, a mulher mais foda que eu conheço na parte da terra, porque a bicha é guerreira. E foi muito complexo tudo, assim, né, esse grande início aí da carreira, né? Então, eu olhei carro, eu entreguei folheto, eu fui ajudante de tapeceiro, fui ajudante de pedreiro, e aí as minhas irmãs começaram a fazer cabelo, fazer um curso, na época era um curso até de um projeto social que tinha numa igreja ali na Vila Rica, se eu não me engano, aqui em Santo André, tinha um projeto social, e elas começaram a estudar cabelo ali. E aí um belo dia, a minha cunhada estava cortando o cabelo do meu irmão, porque não tinha condições financeiras para poder pagar o corte, ele tinha uma entrevista no dia seguinte. A minha cunhada foi cortar o cabelo do meu irmão com a maquininha a pilha na época, e conforme ela foi cortando, essa maquininha estourou, deu um pipoco lá e ficou metade do cabelo dele cortado e a outra metade não. Aí eu falei, e agora, o que nós vamos fazer? Eu falei, não, arruma um pente e a tesoura de Neide aí que eu termino esse corte. Ah, como assim, você sabe cortar cabelo? Eu falei, pô, o cara corta o meu cabelo a cada 15 dias, o Marivaldo cortava o meu cabelo. Eu falei, eu consigo cortar o cabelo dele. Aí realizei esse corte, terminei ali. E quando as minhas irmãs chegaram do curso ou da escola, não lembro onde elas estavam na época, elas olharam o cabelo do meu irmão e falaram assim, caraca, ficou muito bom. E isso que você fez é muito difícil, você leva jeito. Na época, devido ao machismo estrutural, eu fiquei com aquele ar mais preconceituoso. Ah, tá me tirando, cabeleireiro, ainda mais eu, que era ajudante de pedreiro, né? Vivia no meio da obra. Do nada você compara, falar que leva jeito pra cabeleireiro. Da periferia de Santo André não dá, né, Eric? E aí eu peguei aí esse gancho,
Aí minha irmã Michele, a irmã mais nova, ela me ensinou a fazer um corte de cabelo que eu fiz numa vizinha chamada Aparecida. A Cida corta cabelo comigo até hoje. E aí as minhas irmãs que foram meus irmãos como um todo, né? Meu irmão como o cobaia, a minha irmã como a orientadora ali. Aí ela me ensinou a cortar o cabelo da Cida na ocasião. Isso nós estamos aqui em 2005, mais ou menos, 2006. Eu cortei ali o cabelo da Cida e o resultado ficou muito bom, né? Ela me ensinou um corte repicado e eu sou muito intenso em tudo que eu faço. Quando eu vi aquilo lá, obrigado, viu, Cida? Quase furei o olho da mulher, a tesoura bateu na testa, agora veio essa memória. E aí eu fiquei entusiasmado com tudo isso, comecei a chamar as irmãs dos meus amigos, tudo ali, eu tô cortando cabelo, pode vir aqui. E aí comecei a cortar o cabelo dessas pessoas ali, todo mundo sem condições financeiras, né? Imagine, morando lá nos Baianinhos, atrás da rua Pintacilgo, lá em Santo André, perto dos guardas, não sei se vocês conhecem. Na Guarita. Ali tinha uma pista de kart ali, então assim, a gente morava até num terreno que na época era invadido da Eletropaulo, que graças a Deus a Dersa passou lá, o Rodoanel passou, e aí a gente pôde ter uma moradia melhor, né? Na ocasião, mas isso bem mais pra frente também. Eu já tinha 19 anos quando não sei se 17 ou 18, 19 anos, quando eu saí do barraco de madeira para poder morar numa casa de alvenaria. E aí comecei a chamar aquela galera que também não tinha condições, comecei a cortar o cabelo daquele povo e minhas irmãs me incentivando. E aí até que um dia o Marivaldo, que é um cabeleireiro de Santo André, ele é um baiano nordestino também, eu sou descendente nordestino, então eu gosto demais, inclusive mês que vem tô indo para lá, passar um tempo em Alagoas e em Recife, meu avô. Mas o Marivaldo, ele viu um talento em mim e ele investiu, ele me ensinou ali algumas técnicas, porque quando eu fui numa escola chamada Pro Beleza na época, inclusive essa escola depois era da Neide, depois se tornou do Rafael, que é um amigo meu até hoje. E quando eu fui na Pro Beleza para poder orçar quanto que custaria o curso de cabeleireiro, na época a mensalidade não era caro, era R$80, eu ganhava 300 ali como ajudante de pedreiro, então daria para pagar. O problema é que se eu tivesse o dinheiro para poder fazer esse curso, eu não teria o tempo de estudar. E se eu tivesse o tempo de estudar, logo não teria o dinheiro para poder fazer esse curso. E aí, nesse caso, eu fiquei mais triste ainda com o material que deveria ser comprado, tudo muito caro, dava mais de R$3.000, ou seja, um ano de trabalho que eu tinha, de todo o meu salário, se eu não gastasse com absolutamente nada. Então, realmente, não tinha condições ali. E o Marivaldo, ele se propôs a me ajudar e a me ensinar, então sou muito grato, Marivaldo Batista, gratidão, amo você, você sabe. Obrigado por tudo que você fez pela minha vida aí na adolescência, você foi um cara surreal e não é novidade para ninguém que nos conhece. Uma coisa muito importante, né, Severo? Essa rede de autoajuda, né, desde você se prontificando em cortar o cabelo do teu cunhado, que foi em busca do emprego, até o Marivaldo, que te ajudou com o curso, é o que faz a diferença na periferia. Acho que todas as periferias, né? Assim, eu acho né? que todas as periferias precisam de mais pessoas assim, eu acho que mais seres humanos assim, eu acho que é mais a questão do passe adiante. Inclusive eu venho fazendo isso há muito tempo, já formei diversos cabeleireiros até como gratidão e meio que continuar passando adiante tudo que o Marivaldo ali implantou, aquela semente no início, né, da minha carreira ali, foi muito importante. Então, Deus colocou muitas pessoas boas como o Marivaldo na minha vida e na minha carreira. Eu vou contando assim, meio que cronologicamente falando, e vou lembrando aí de todo mundo. Se eu esquecer de alguém, pelo amor de Deus, me desculpa. Não, mas fica tranquilo. O importante é isso. O importante é a gente escutar a tua história e nos perceber nela, né? É entender que todos nós viemos do mesmo lugar. Acho que grande parte das pessoas que nos escutam, quem faz enfermagem, principalmente, né, o professor Wilder, que é um cara muito importante na formação de milhares de enfermeiros aqui do ABC, a professora Camila também, mas acho que o que nos linka, o que nos une é isso, né? É que a gente, sem a ajuda de alguém, e muitas vezes, ou infelizmente, isso não é uma ajuda que vem de um órgão público, de uma instituição pública, não é de uma política pública, mas assim, a ajuda de alguém, que seja um cunhado, que seja um vizinho, que inclusive se doa para a gente aventurar no conhecimento, né? Aí seja para puncionar uma veia, né, professor, fazer um curativo, né? A gente não consegue galgar os outros espaços sociais, a gente não consegue subir um degrau nessa escada tão íngreme que é a escada social. E acho que isso é uma coisa muito importante para a gente frisar e colocar aqui em destaque, né? Eu acho que isso acaba até transformando vidas, na verdade, né? Porque a minha, por exemplo, foi transformada através de uma oportunidade dada por um outro profissional, que logo eu não teria como pagar
ali o tempo dele, né? E aí a vida foi começando a melhorar. Eu lembro que com 16 anos eu comecei a trabalhar com o Marivaldo, aí já saí com o dinheiro de ajudante pedreiro, eu comprei as minhas primeiras ferramentas. Depois disso eu fui trabalhar de assistente com o Marivaldo, até voltei a entregar folheto meio período, então eu acordava 4h30 da manhã, ia entregar folheto, 1h da tarde estava no Marivaldo, 6 horas ia para a escola, então era uma loucura assim, a minha vida bem sem tempo mesmo, bem corrido, mas tentando buscar algo melhor. Uma vez que no nosso derredor ali da periferia onde eu vivia, a gente não tinha grandes exemplos, né? Não tinha grandes referências de sucesso. Eu acho que a pessoa mais bem-sucedida que eu conhecia nessa época eram os traficantes da região. Infelizmente. Então, eram as pessoas que tinham condições financeiras, eram as pessoas que tinham os melhores carros, as melhores roupas, as melhores meninas. Então, essa era a referência que tinha, mas tinha um outro lado também, tinha um lado da honestidade, da hombridade que minha mãe sempre mostrou ali pra gente, junto do Nunes também, e as coisas foram E acontecendo. essa é a grande referência, a grande maioria da periferia é trabalhador, é honesto. Afinal de contas, quem paga mais imposto são os nossos pais, nossos tios, que estão lá na periferia. Exatamente, trabalhando demais. E aí com 17 anos de idade, eu comecei a trabalhar no salão do Carlinho Cabeleireiro, que é primo do Marivaldo, por indicação dele, e aí o negócio começou a ficar bom demais. Eu lembro que até nessa situação aí eu ganhava, tipo, sei lá, quando eu tava como assistente do Marivaldo, eu ganhava uns R$30 por semana, porque eu tava aprendendo. E quando eu fui pro Carlinhos Cabeleireiro, eu ganhei R$30 no primeiro dia que eu trabalhei lá. Eu falei, nossa, diferente. Só que isso foi na segunda. E aí fui ganhando um pouquinho todo dia na semana. No sábado, na época era muito comum fazer progressivo, alisamento, essas coisas. E aí no sábado, por exemplo, eu começo lá e eu fiz 2 escovas progressivas, por exemplo. Aí eu ganhei em um dia R$500. Afe Maria, que diferença, né? Aí eu falei assim, cara, isso eu tinha 4 meses de profissão, 5 meses de profissão. Quando eu ganho R$500 em um único dia, num sábado, com 17 anos de idade, eu falei, agora eu vou ficar rico. Agora você vai ver só se o negócio não vai começar a acontecer. E aí comecei a trabalhar e cada vez mais motivado, cada vez mais empenhado. Dali um ano, eu e o Peu montamos um salãozinho na Rua Pinta Silva, na época, porque o salão do Carlinhos já era no Parque Miami, era um bairro um pouco melhor, era uma rua melhor ali do Represa, onde eu morei. Eu e o Peu começamos a trabalhar juntos, fiquei um tempo ali na Pinta Silva e um belo dia eu lendo uma revista, eu ouvi a história do Vanderlei Nunes, li um pouco sobre a história do Vanderlei Nunes, um cara que tinha uma vida completamente diferente dos cabeleireiros que eu conhecia. Eu falei, cara, aqui eu não vou poder ficar, eu tenho que partir para uma coisa melhor. E saí com 18 anos de idade eu montei o salão e com 18 ou 19 anos no máximo eu saí ali da Pinta Silva e comecei a tentar em salões aqui pro lado de São Bernardo. Aí eu fui para São Bernardo. Aí trabalhei no Itinha Black, trabalhei na Lu, no Chiquinho, no Daldete. Fui trabalhando com essa galera até que eu cheguei num salão chamado Floreal. Em 2009 o Marivaldo me levou na primeira Hair Brasil. Eu olhei uma galera fazendo... Hair Brasil, o que seria? Hair Brasil é uma feira de cosméticos. Na época era a maior feira de cosméticos da América Latina. Eu fui como espectador nessa ocasião, em 2009. Aí eu vi um cara lá cortando cabelo, chama Rony, o gênio das tesouras. Hoje ele tá como Rony Batalha, nós nos encontramos recentemente, depois de anos. Encontrei ele novamente e foi um prazer. Até postei um vídeo no meu Instagram falando pra ele da história. Quando eu vi aquele cara cortando cabelo, eu falei, velho, é isso que eu quero fazer. Entendeu? Então assim, eu saí da periferia, saí daquela região, daquela marginalização, eu saí porque ali eu não tinha uma vida, né? A gente vivia à margem da sociedade. Né? Você não é nem considerado, você nem vivia na sociedade, vivia à margem. Então assim, eu comecei a ver coisas quando eu fui para São Bernardo e tentar algumas coisas lá, alguns salões, eu vi coisas que eu nunca tinha visto na vida. E é muito difícil você largar, porque eu tava na minha barbearia ali com o Peu e a gente ganhava, fazia um dinheirinho. Né? Imagina, um moleque fazendo 2, 3 conto no mês, numa época que era R$300 no salário mínimo. Então eu ganhava mais que a minha mãe cortando o cabelo, talvez mais do que minha mãe e meu padrasto juntos cortando o cabelo ali na periferia naquela época. E você largar tudo isso... E a galera na periferia é vaidosa. É vaidosa, a galera investe vaidosa. na imagem. É que na verdade, o cabelo em si, depois mais pra frente eu entendi isso, e hoje eu entendo e levo isso muito a sério, o cabelo, na verdade, é a expressão da alma da mulher, né? Ele deixou de ser só a parte estética há muito tempo. Tem a ver com a emoção, tem a ver com a expectativa, com a autoestima,
né? No caso hoje que eu sou especialista em cabelo cacheado, tem a ver com aceitação, todos os bullying que os mais velhos sofreram, as mais velhas sofreram, e aí vai passando isso de geração em geração. Então é a menina que entra em depressão porque não tem como cuidar do cabelo, porque não sabe cuidar do cabelo, porque não tem condições financeiras de fazer isso. Então assim, a gente sai de um padrão ali, de um segmento estético e vai para um segmento da saúde mesmo, da saúde da emocional, da psicológica, dos confrontos, né, e os conflitos que todos têm. Inclusive, eu fiquei uns 2 meses em Portugal, em 2019, ao qual eu fui lá para ensinar. Então, o menino sai da Pinta Silva, no Represa, e vai para a Europa dar aula. Então, assim, isso é uma coisa surreal. É ousadia, coragem? O que você define isso? Eu acho que é muita intensidade, coragem, ousadia, Deus, né, na frente, porque isso é milagre, né? Não é possível, cara. Não sei em que vocês acreditam aí, se é Deus, Olodumare, Jeová, Gadu, o que for, cara. Realmente existe uma força aí no universo que rege e faz com que a gente realmente vá para um outro patamar da vida. Então é muito louco, assim, a carreira como ela veio trilhando. E quando eu chego no Floreal em 2020, lá em 2009, 2009 eu vi o DevaCrow, é uma empresa americana, vi na Hair Brasil mexendo com o cabelo cacheado, e na época eu só sabia alisar. Eu falei, cara, achei isso interessante. Aí eu tentei entrar no Floreal, fiquei 1 ano tentando entrar nesse salão, até que um dia eu consegui, né? E fui acolhido ali pela família que é incrível, a Dona Ivone, o Orivaldo, o Rodrigo Nakamura, Almiro Nunes. Esses caras foram, assim, pontuais pro Severo Muniz que eu sou hoje. Essas pessoas foram, assim, foram divisores de águas na minha vida. Foi onde eu li o meu primeiro livro, Sem Ser a Bíblia, entendeu? Eu lembro até hoje, Segredos da Mente Milionário, o pastor Orivaldo que entregou na minha mão, falou, lê esse livro. Aí comecei a mudar, né? Começou a sair toda aquela... Aquele caráter, a energia, todo aquele tipo de conhecimento que eu tinha ali da periferia, né? Crenças limitantes. Quem tem dinheiro, o patrão é tudo ladrão, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e todas essas coisas que a gente vai aprendendo quando tá ali na periferia. Eu comecei a entender de uma forma diferente quando eu vi a Dona Ivone, que era uma mãe solteira com 5 filhos, na época ela era casada, mas ela teve 5 filhos de pais diferentes, e cara... O mais velho serviu o exército, se tornou engenheiro, os outros 4 viraram cabeleireiro, um deles foi o Dennis, que foi para os Estados Unidos, hoje é americano, fundou o DevaCrow, que coincidentemente é a marca que eu tinha visto na Hair Brasil, em 2009, e aí eu vou para lá, depois de 4 anos como cabeleireiro, volto a ser assistente, trabalho como assistente deles, então eu acho que esse é o dar um passo para trás para poder ir para frente. E no ano de 2010 eu começo a trabalhar lá, eu me formo especialista em cabelo cacheado, e no ano de 2010, em abril de 2010, eu fiz a primeira Hair Brasil no palco. Palestrante, professor. Palestrante no palco. Severo, quando você fala dessa sua trajetória muito bonita, muito importante, mas o que você tem a dizer sobre a especialização? Como é que é essa especialização nesse seu ramo de trabalho? Qual que é a importância? Conta um pouco pra gente disso, como você viveu, tudo que você se especializou e o que você ainda almeja se especializar nesse mercado. Excelente pergunta, Hilder. Na realidade, eu vou parafrasear o Robson Trindade, que foi meu professor na FAPES de visagismo. O Robson Trindade, ele tem uma frase que ele usa assim, a educação é que vai mudar o mundo. Então, quando eu comecei a ter contato com cursos, né, que isso foi um pouco antes do Floreal, né, só para não passar batido isso daí, que foi um ato muito bonito. Eu acho que em 2009 foi quando eu fiz o meu primeiro curso de fato. Então eu já trabalhava como cabeleireiro desde 2006, mas eu nunca tinha estudado de fato a profissão, sempre aprendendo um pouco cada um. Tinha um curso numa escola aqui em Santo André, chamado PIW, que é Paula Almeida e Vanderlei Milani. Eles tinham uma escola lá de coloração e custava R$500 o curso. E eu já tinha ganhado um dinheiro, e aí você já tinha elevado o padrão de vida, e eu já estava ajudando mais a minha mãe, aí já morava em apartamento, pagava condomínio, coisa do tipo, e tinha feito essa migração, né? Saído do Represa Santo André e vindo para São Bernardo. Quando você faz isso, o cabeleireiro faz isso, hoje até que tem as redes sociais é um pouco melhor, né? Mas na época não tinha. Então quando você faz isso, você meio que perde sua carteira de cliente. Então você tem que recomeçar.
E foi um momento que eu estava recomeçando em São Bernardo, então você, mesmo como cabeleireiro, eu não tinha um bom ganho ainda, porque eu não tinha feito uma carteira de cliente ali na Castelo Branco ainda. E surgiu a oportunidade desse curso, falei para minha mãe, falei, poxa, mas custa R$ 500 e agora com a renda que eu tenho não dá, né? Minha mãe é evangélica, de cabelo gigante, ela cortou o cabelo curtinho, eu cortei o cabelo dela e eu vendi esse cabelo na Casa 5 ali na Oliveira Lima. E cara, o peso do cabelo, o comprimento do cabelo deu exatamente R$ 500. Isso é espiritualidade total. E foi quando eu paguei e tive a oportunidade de fazer o primeiro curso com a Paula Almeida. E aí, fazendo esse curso com ela, eu tive um pouco mais de informação sobre o que era colorimetria, então tudo aquilo que era achismo, todas as coisas começaram a fazer um pouco mais de sentido. E aí eu comecei dali, nunca mais parei de estudar, inclusive continuo estudando até hoje. E aí, parafraseando o Robson Trindade, a educação é que vai realmente mudar o mundo. Quando eu vou para o Floreal e me torno especialista em cabelo cacheado, porque cabeleireiro tem que investir muita grana para você realmente se tornar especialista em alguma coisa. Eu já passou dos 150 mil de investimento em cursos, né? Estudei fora do país, fiz a faculdade com o Robson Trindade, então assim, iniciei, eu nem lembro se eu acho que eu nem concluí esses 2 anos, fiquei 1 ano e pouquinho lá e acabei não concluindo, mas você acaba realmente investindo uma grana para poder fazer esses cursos, né? Eu tive o privilégio de poder trabalhar no Floreal Hair Salon na época, que era em São Bernardo do Campo, e trabalhando nesse salão eu tinha acesso aos grandes profissionais, como o Almiro Nunes, que me ensinou bastante, o Rodrigo Nakamura, a própria Dona Ivone, que deu diversas aulas, o Orivaldo, o Júnior, que era um cabeleireiro que trabalhava lá, ele também me ensinou bastante. O Denis vinha dos Estados Unidos para cá cada 2 meses, eu acho que ele continua fazendo isso. Ele vinha, dava aula, então eu tive a oportunidade de aprender com esses melhores. Delcio Frazão, que me ensinou a fazer palco, uma série de coisas. Então a especialização me tirou de uma região de escassez e me colocou numa região de abundância. Quando você se torna especialista, você começa a cobrar mais caro pelo serviço que você faz. E aí é surreal os valores que pode chegar um atendimento de cabelo. Então, quando eu comecei cortando a R$7 o corte de cabelo, R$5 o corte de cabelo, cheguei a cobrar 210 apenas um corte de cabelo. Foi quando eu comecei a atender a filha do Eric ali no Pele Capelli. Então, assim, fora que lá em São Paulo já atendi lá também, o corte lá era R$300 no Casa Floral. Então, assim, você começa a ver valores surreais e isso você consegue chegar de acordo com o que você vai se especializando. Na medida que você vai realmente aprendendo, vai entendendo, vai se desenvolvendo, você consegue cobrar mais. Então isso é importantíssimo para a vida de qualquer profissional. Severo, queria puxar o gancho para os cachos. Sabemos que as mulheres que têm o cabelo cacheado, as afrodescendentes principalmente, elas não têm uma aceitação do cabelo. E aí veio uma onda muito grande de alisamentos de cabelo. Muitos fizeram residenciais, foram feitos na residência, por elas, por colegas, ou em salões que não têm a especialização para alisamento de cabelo. Com isso, trouxe uma gama de pessoas com queda de cabelo, né? Isso é uma realidade, um fato hoje. O que você tem a dizer para essas mulheres que têm o cabelo cacheado, que têm esse cabelo lindo? Haja vista que o tratamento para um cabelo cacheado ele tem um custo maior, por ser um cabelo mais delicado, um cabelo que precisa de mais produtos, e esses produtos também são caros. O que você teria a dizer para as meninas que são lá da Pintacilga, que hoje te assistem, que te veem em mídias sociais, que te veem em revistas ou palestrando, que tem um cacho e que muitas das vezes alisa o cabelo com uma colega? O que você teria a dizer a elas para tratar do seu próprio cabelo, manter a sua naturalidade e a sua aceitação? Bom, excelente pergunta, viu? Na realidade, o cabelo cacheado em si, o cabelo natural, ele sofre um preconceito estrutural vindo da própria indústria do cosmético e da indústria da moda, tá? Isso se origina lá em 1970 mesmo, 1980, onde as pessoas não tinham tanto acesso a produtos, as indústrias focavam sempre na transformação, no alisamento. Eu vi minha irmã passando ferro de passar roupa no cabelo para poder alisar, colocando as amônias, guanidina no cabelo, sódio para poder alisar, e tudo isso vem baseado num padrão de beleza que foi instituído, foi imposto na realidade pela moda, foi imposto pela indústria cosmética e logo isso virou um padrão na sociedade, né? E aí a galera começou a alisar
Desde aí. Mas existia um povo ali na década de 70, 80 que representavam a resistência, né? Na época ali da Brilhantina, onde a galera realmente usava o black, a camisa gola em V, calça boca de sino e usava isso como uma forma de protesto. A própria Maria Bethânia, que usa o cabelo até hoje naked, então usa como forma de protesto, dizer, não, meu cabelo é bonito assim, é assim que eu vou utilizar. Isso daí são pessoas que já têm um nível de aceitação maior, né? Não foram corrompidas através dos bullying que sofriam dentro da própria casa, que sofrem e sofrem, né? Dentro da própria casa, dentro da escola. Então tudo isso daí vem acontecendo de uma forma como padrão, como negligência mesmo da indústria do cosmético e da moda referente à inclusão plural. Porque hoje 70% do público feminino brasileiro tem o cabelo de ondulado a crespo. A gente está num país, né, de matriz afrodescendente e escravagista, né? Então essa cultura vem desde as músicas marchinha de carnaval, escolas. Agora a gente tem uma evolução nisso, mas chega um número tão grande assim de 70% da população. Ah, sim, cara. Cada 10 mulheres, com certeza 7 tem algum tipo de curva no cabelo. É que elas não sabem, muitas delas. Mas você, mulher que está me assistindo agora, se em algum momento da sua vida você falar assim, o meu cabelo é o liso armado e eu não sei o que fazer, prazer, seu cabelo tem curvatura. Ele provavelmente é um cabelo 2A, 2B, ele é um cabelo com ondas, né? E aí se você pega do ondulado ao crespo, que seria, a gente divide numa tabelinha lá, que seria 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C, 4A, 4B, 4C, que sai de um cabelo ondulado até um cabelo como se fosse o do Pelé, por exemplo, tudo isso daí é natural. Tudo isso daí tem beleza. Tudo isso daí tem a beleza própria, é incrível, é muito lindo, mas a pessoa precisa aprender a lidar com isso. E quando quando você vai fazendo os cursinhos em escola, preparatório, quem fez, não tem uma pessoa lá na escola X, ou não tinha, pelo menos, espero que isso tenha mudado, ensinando como definir cabelo. A pessoa vai fazer o curso básico de cabeleireiro, ela aprende a alisar o cabelo cacheado e a enrolar o cabelo liso, que era na época dos permanentes afro nas japonesas, coisas do tipo, que enrolava para encrespar o cabelo. E as crespas eles ensinavam a alisar com as escovas, com os relaxamentos, e depois passaram a fazer isso com as escovas progressivas também, que aí virou uma febre gigantesca. Formol, né? E foi o formol. Eu cheguei a comprar formol em farmácia e misturar no salão. Eu sou dessa época, eu comecei a alisar e comecei a ganhar grana com isso, aí que tá a grande questão. Então imagina, lembra eu que ganhava R$30 por semana, em um sábado eu ganho R$500 fazendo o quê? Formal. Então você acaba mudando, a pessoa acaba sendo motivada pelo resultado financeiro a fazer isso daí e obviamente ali se torna a verdade daquela pessoa. Quantas mulheres não educaram seus filhos, pagaram, porque tem muita mulher cabeleireira, né? Pagaram as faculdades, construíram o patrimônio, tudo através do alisamento. E como você fala que isso não é bom nem nada, né? Só que assim, isso daí é algo que foi introduzido como padrão de beleza pela sociedade. Eu não tô aqui hoje eu tenho essa consciência, antes eu não tinha, para instituir um novo padrão dizendo que tem que ser natural, né? Até porque o cabelo, a expressão da alma da mulher, ela precisa se sentir bem com aquilo que ela vê diante do espelho. Porém, contudo, entretanto, a moda, a indústria como um todo, ela faturou muita grana com isso. Ela fez bilhões e faz bilhões até hoje vendendo o alisamento. É por isso que esse mercado não vai acabar nunca, né? Nunca vai acabar. Ele sempre vai estar lá. Porém, contudo, entretanto, hoje já está diferente de quando eu comecei a cuidar de cabelo cacheado. Quando eu comecei a cuidar de cabelo cacheado, tinha nós ali do Floreal, o Texugo, o Charme Black, a Etnia Black, que cuidava, esses aí cuidavam mais dos cabelos afros, blacks, fazia trança, fazia aqueles cabelos mais arredondados, e nós do Floreal éramos os únicos que cuidavam da curva natural do jeito que era. Por isso que vinha caravana de São Paulo, vinha gente de outro estado fazer cabelo com a gente, e isso mesmo sem ter uma presença forte nas redes sociais, porque nem tinha. A única rede social que tinha na época era o Orkut e depois o Facebook. Aí, depois disso, o Almiro vai para São Paulo, lá na Leandro do Pré, e ele inicia o Floreal Clínica dos Cachos, que hoje é só Clínica dos Cachos, eu ajudei a fundar, inclusive. Não ajudei a fundar, eu trabalhei lá um pouquinho de tempo, cobri férias dele para ele ir para os Estados Unidos. Então eu participei desse movimento todo do cabelo cacheado e da aceitação. Eu trabalho com isso há 15 anos, eu amo cabelo natural, minha filha tem cabelo natural, espero que ela continue com cabelo natural o resto da vida, mas essa informação antes não chegava. Hoje, através de TikTok, Instagram, dessas redes sociais como um todo, YouTube, as meninas da periferia consegue aprender a lidar com o próprio cabelo e já tem uma aceitação maior. Se você vai numa porta de escola hoje, você vê as cacheadas de cabelo cacheado.
Você pega a filha do Eric, por exemplo, ela teve contato com o especialista em cacho quando eu entrei no Pele Capelli. O Pele Capelli, em 18 anos de salão, nunca teve um especialista em cacho. Eu fui o primeiro. Inclusive, introduzi meu método lá. E ainda assim, ela não alisava o cabelo. Ela tinha já uma personalidade, isso muito nova. Quantos anos tinha a sua filha? Há uns 8 anos. E já gostava do 9 cabelo anos. cacheado. Então, isso mudou um pouco, essa questão da aceitação. E hoje a indústria do cosmético, ela percebeu, e a indústria da moda percebeu que esse também é um mercado muito rentável. E aí, por conta disso, começaram a investir. Hoje você encontra produtos de diversas marcas que não são tão caros. Melhor do que o produto é a técnica que você utiliza para poder fazer isso daí. E isso eu ensino bastante nas minhas redes sociais, de como cuidar do próprio cabelo, fazer esse autocuidado, né? Sim. Isso eu aprendi, foi uma herança que eu trouxe do Floreal, que é o seguinte: a gente trabalha para que a mulher consiga ter um melhor resultado em casa do que no salão. Por quê? Porque a gente quer o cabelo da nossa cliente bonito todos os dias. E que ela nos procure para fazer o nosso ofício, que seria cortar o cabelo, tratar o cabelo, fazer uma coloração no cabelo, fazer uma descoloração, uma mecha, que é o serviço do cabeleireiro. Mas deixar o cabelo bonito, a gente sempre se preocupou em que a cliente fizesse isso. Então a gente sempre ensina a cliente como cuidar do próprio cabelo. Eu acho isso muito bacana. E é aí onde eu falo que entra a área da estética. Lá, como eu já tinha dito aqui, se eu não me engano, lá em Portugal, ele é considerado o cabeleireiro é considerado como área da saúde, porque a gente cuida realmente da autoestima. A gente sabe o quão importante é o cabelo para a mulher, para o homem. Hoje em dia tem bastante pessoas aí se cuidando muito, né? E principalmente para as meninas. Então acho que psicologicamente falando, emocionalmente falando, acaba ajudando bastante. Mas é uma coisa que tem tudo a ver com a saúde, porque a nossa sociedade está cada vez mais intensa. Então a gente está em casa e a gente está projetando a nossa imagem para fora. Mas para nós, velho, somos professores e enfermeiros, que a gente tem no nosso universo da enfermagem, técnicos, auxiliares, enfermeiros, 90% da população feminina, é muito importante essa questão da imagem, mas também essa questão da autoafirmação, né? Então a gente tem hoje no Brasil, infelizmente, um grande número de profissionais que se afastam por questões psicológicas, e isso tem todo um peso, né? Na profissional, na mulher, na mãe, na estudante, na filha, na criança, na adolescente. E as mulheres sofrem essa pressão desde cedo porque a gente impõe um padrão de beleza e uma função para elas de segunda classe. Então o nosso papo hoje fluiu e está tão construtivo e positivo. Por quê? Porque você está falando exatamente do que a gente quer. A gente está falando de saúde da mulher, de saúde da mulher buscando emprego, se posicionando socialmente. Então, meu amigo, meu irmão, é um prazer ter você aqui. Pena que o tempo passa rápido demais, mas eu queria que você, antes de terminar, antes de tudo isso, fizesse uma avaliação dos seus projetos sociais, da sua atuação quando você volta hoje nesses espaços periféricos marginais. Então, marginal não significa nada criminoso ou nada contra a lei. Significa algo que está à margem da sociedade. Então, como a gente sabe que a gente vive na sociedade eurocentrista, cujo a lógica do mundo correta, econômica, social e da moda vem da Europa, né? Tudo que não está no centro do mundo, que seria para o eurocentrista Europa, está à margem desse centro. Então nós brasileiros, por exemplo, nós que conhecemos fora do Brasil outra realidade, a gente tem consciência de que quando a gente fala sou brasileiro, a galera dá aquela risadinha, né, Severo? E Sim. fala, legal, latino. Então nós, enquanto brasileiros, mesmo que vocês morem na Faria Lima, nós estamos à margem dessa sociedade, que é a sociedade de primeiro mundo, né? Os nossos índices de violência são índices de violência gigantescos, os homicídios, os feminicídios, tráfico de drogas, a nossa corrupção. Mas assim, irmão, eu quero que você deixe aqui claro para as pessoas perceberem o quão é importante você ter saído da periferia, tido essa dimensão inteira, intensa, ganhou um prêmio nacional, você esqueceu de falar isso aqui pra gente, e quando você volta para devolver essa dívida que todo mundo que sai da periferia tem uma dívida com as pessoas que nos ajudaram, né? Então a gente que volta para lá, a gente sente algo diferente. Mas para você, quando você sai daqui e vai lá na periferia, passar um conhecimento, dar uma palestra, orientar cortes de cabelos sociais, formar profissionais cabeleireiros, qual é o sentimento que você sente, irmão? Cara, eu acho que o sentimento maior é de dever cumprido, né? Eu acho que não tem nada melhor do que você passar adiante aquilo que foi te dado de graça, né? Obviamente eu fiz aí alguns cursos
fora do país, né, tanto na Argentina quanto eu fui dar aula lá em Portugal e também aproveitei para poder estudar. Fiz algumas academias internacionais aqui no Brasil, que foi a Academia David Crow americana, Mahogany através da BW, quando eu era embaixador da Alpha Parf. Eu trabalhei ali com eles, fiz esse curso com eles. Hoje, atual embaixador da Flora Active, com a empresa que eu prestei serviço aí há 10 anos para eles. E hoje vai fazer um ano que eu me tornei embaixador de fato ali da empresa, pertence ao quadro de colaboradores. Quando eu olho para minha vida, o que aconteceu com a minha vida? Por conta do cabelo, por conta de ser cabeleireiro, de cuidar da saúde das mulheres, né? Porque em 2016 mais ou menos, eu me tornei especialista emocional através da SBE, Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional. E aí eu comecei a olhar o cabelo de uma forma completamente diferente do que eu olhava atrás. Antigamente, eu olhava só tecnicamente. Hoje eu olho realmente com amor. Quando eu vejo tudo isso que aconteceu na minha vida, essa reviravolta, esse giro de 180 graus, que muda você, tinha tudo, eu sou a receita perfeita para o fracasso. Conheci meu pai quando tinha 19 anos, minha mãe nos criou por um período, ao meu derredor, traficante, ladrão, coisa do tipo. Acabei experimentando droga muito cedo, quando adolescente, então era a receita perfeita para o fracasso. E aí, através de uma profissão linda, que é essa de ser cabeleireiro, eu consigo mudar completamente a minha vida e poder dar condições das minhas filhas terem uma vida melhor do que a que eu tive. Poder ter ajudado minha mãe. Cara, isso não tem preço, né? Viajei 19 estados, 5 países. Cortei cabelo ao vivo no Gugu, Daniel Albuquerque. Participei de reality show na Rede TV. Ganhei como melhor cabeleireiro em Caxias 2022. Inclusive, sua equipe fez lá a gravação e edição. Trabalhei no maior salão do ABC, que é o Pele Capelli, por 2 anos. Fui convidado para trabalhar lá, não é que eu fui atrás do emprego, fui convidado para trabalhar lá. Montei salão, desfiz salão, montei marca, desfiz marca, e a gente vai trabalhando tudo isso de uma forma. Hoje atuo num salão, numa área nobre aqui em Santo André, que é no centro ali, no Bela Vista, do lado do Shopping ABC, que é o Estúdio Clec, o qual o cara deu uma oportunidade surreal para eu poder estar ali trabalhando. E a minha vida ter mudado, e eu poder mudar a vida de outras pessoas, cara, isso não tem preço. Então, por isso que 90% das pessoas que chegam para serem meus assistentes tornam-se cabeleireiros e muito bem-sucedidos. E alguns já até me passaram em questão de técnica em algumas coisas aí. Por exemplo, a Jaline Antunes aí é uma menina que tem, sei lá, 20 anos de idade, morava lá no Golden Park, perto do Silvina, morava só ela e a mãe dela. Tinha uma vida extremamente humilde, estava ali sem saber o que fazer, se maquiagem, cabelo, veio ser bem assistente, hoje se tornou uma grande profissional, como a Jaqueline Pinheiro, André Tazal. A Jaqueline mudou até de espaço, porque ela começou ali comigo, aprendeu um pouquinho comigo, depois continuou a carreira dela, montou o próprio salão, está crescendo. Então assim, isso é extremamente prazeroso, isso me traz um ar de missão cumprida. Participei junto da ONU, do Pele Capelli e do Casa Florá de um projeto chamado Beleza Além das Fronteiras, onde nós formamos 80 venezuelanas que estavam como migrantes aqui. Cara, é surreal você poder pegar na mão de uma pessoa e falar assim, olha, agora você vai ter uma ferramenta para poder trabalhar. Espero que o próximo projeto ele realmente se concretize, né? Se a gente tiver algum apoio aí, vai ser muito bom, que é mulheres vulneráveis, né? Você pegar as mulheres que são mães solos, como a minha mãe foi, e ensinar essas mulheres a serem assistentes de cabeleireiros, serem cabeleireiras, para que elas possam ali garantir o sustento aí dela e da filha dela ali. Então eu acho que isso daí é o que realmente me move. Eu acho que eu até postei hoje, inclusive, de manhãzinha, uma menininha toda feliz com o cabelo cacheado dela, muito feliz mesmo. Eu nunca tinha sentido uma energia tão grande que eu senti dessa menina no sábado. E aí eu falei, cara, eu acho que o maior pagamento não é a grana. Hoje, graças a Deus, a gente ganha bem. Só que assim, a emoção da pessoa estar feliz com o que ela está vendo é surreal. E aí você pega uma pessoa que veio de condições como a minha veio, com as mesmas condições que a minha, e você faz isso por aquela pessoa, e essa pessoa passa a te agradecer pro resto da vida, você com certeza é o maior pagamento do mundo. Eu tenho certeza que esse é o caminho. E eu amo tudo isso. Severo, eu não posso deixar de fazer uma pergunta para você, que eu queria que você deixasse uma mensagem para as mulheres que estão no processo de transição capilar. Excelente. Que é um momento muito delicado, nós sabemos que ela vem daquele processo químico e por algum motivo ela tem que deixar esse processo químico. E é uma fase que ela se entristece muito. E você, com essa expertise na área do psicológico,
como que você... Deixa uma mensagem para essas mulheres que estão no processo de transição capilar, que estão voltando à sua naturalidade. Perfeito. Mulheres, não desistam de vocês, né? Eu acredito que a beleza natural é a melhor coisa que você pode ter. Transição capilar não é só mudança de cabelo, é uma mudança de estilo de vida, é uma mudança de lifestyle, de entendimento de como você se enxerga, de como você se olha. E eu tenho certeza que quando você concluir a sua transição, assim como outras milhares de mulheres que concluíram a transição, tinha até uma trend no Instagram dizendo assim, e um dia eu pensei que eu precisava alisar o cabelo para ter o cabelo bonito. É que você ainda não sabe como cuidar do seu cabelo, mas a gente pode te ajudar. Hoje podemos com muito mais facilidade, temos produtos, temos técnicas, temos tudo para que você realmente conheça a sua essência. E você vai ver que você com o seu próprio cabelo é muito mais bonito do que com esse cabelo alisado que você tá. Então assim, se você tá na transição, eu sei que é difícil, eu sei que é complicado. Se você ainda não conseguiu fazer o BC, que é o Big Chop, quando você corta toda a parte lisa, você ainda está no processo de escovar cabelo, calma, tenha paciência. Eu tenho certeza que vai valer a pena. E o dia que você realmente souber lidar com o seu cabelo, você vai ser muito mais feliz porque você vai ser livre, tá? Então não fique na prisão, na escravidão da progressiva e da chapinha, mas aceite o seu cabelo como ele é, porque em terra de chapinha, quem tem cachos é rainha. Solta das amarras, né? Solta as amarras. Severo, obrigado pelo bate-papo. Como você falou, educação transforma o mundo, transforma as pessoas. A gente vê isso na enfermagem, a gente forma muitos alunos que trazem essa história como você trouxe hoje. E o que fez eles mudarem, nada mais, nada menos do que educação. Parabéns, fiquei muito feliz. Espero podermos repetir novamente esse bate-papo, porque tem muita coisa para perguntar, nosso tempo acaba, mas ainda a gente vai ter muitas coisas para conversar depois. Obrigado, agradeço mesmo. Eu que agradeço aí a oportunidade e espero realmente que a gente possa voltar. Obrigado, Severo Muniz, é sempre um prazer recebê-lo, com uma comunicação impecável, professor, palestrante, agitador social, é um cara que faz realmente a diferença na sociedade. Encerramos aqui mais um podcast da saúde. Espero que vocês gostem. Sigam nossas redes sociais, curta, compartilhe, comente. Nós responderemos todas as suas questões via direct.